close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Olá, meus amigos do canal RoBioHF. Eu sou Roseli, bióloga marinha, e estamos no Manguezal, na praia do Camaroeiro, em Caraguatatuba. SOS Manguezal. Gente, vocês sabem o que está acontecendo? O manguezal é um ecossistema característico de regiões costeiras que marca a transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. Isso se dá com o encontro das águas doces do rio e salgadas do mar. Localizam-se geralmente em enseadas, baías, estuários e desembocaduras de rios, gerando um acúmulo de partículas orgânicas, geralmente alagadas, com fundo lodoso e com um cheiro característico. Os manguezais são áreas de grande produtividade biológica, com uma fauna diversificada e uma flora muito rica em espécies vegetais arbustivas que crescem em solos com alto teor de sal. Os ambientes de manguezais são ecologicamente importantes pela sua grande exportação de matéria orgânica para a zona costeira. Trata-se de um ecossistema de zonas tropicais e subtropicais. Localizados em regiões tropicais e subtropicais, os manguezais encontram-se numa faixa entre a terra e o mar e sofrem influência direta do regime das marés. Na maré alta, ele se enche de água e na baixa seca, transformando-se num grande lodaçal. Uma condição indispensável para sua existência é que ele esteja longe das ondas fortes do mar, pois a violência das ondas impediria o crescimento das árvores. Encontramos no manguezal uma diversidade de espécies de caranguejos, peixes, moluscos, mariscos, aves e até mamíferos. É importante esclarecer que muitos desses animais não residem lá exatamente. Serve apenas como abrigo e refúgio, onde encontram as condições ideais para reprodução, berçário, criadouro e abrigo para várias espécies da fauna aquática e terrestre, de grande valor comercial e ecológico. São fundamentais para a criação de vários animais e rota migratória de aves e alimentação de peixes. Visitas esporádicas para alguns mamíferos, como a lontra e o guaxinim, podem ser encontrados nesse ecossistema, assim como a maioria dos animais, robalos, tainhas e sardinhas, entre outros peixes. Eles vão até lá em busca de alimento e no período de acasalamento. Algumas espécies passam a vida toda por lá, enquanto outras voltam para o mar ou para os rios, enquanto atingem idade adulta. Os mangues produzem mais de 95% do alimento que o homem captura do mar. Sua manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em sua volta. O manguezal filtra a água do mar, melhorando sua condição. Sua vegetação é chamada de mangue, que fixa a terra, impedindo assim a erosão. Retém nutrientes dos sedimentos e possui uma vegetação que respira através das raízes aéreas pneumatóforas, que ficam acima das águas salobras. As raízes do mangue funcionam como filtros na retenção dos sedimentos. Constituem ainda importante banco genético para a recuperação de áreas degradadas, indispensáveis para reflorestamento, que evitam ou minimizam a presença de metais pesados, como o arsênio e chumbo, em áreas similares. Os manguezais fornecem uma rica alimentação proteica para a população litorânea brasileira.
A pesca artesanal de peixes, camarões, caranguejos e moluscos, que são para os moradores do litoral a principal fonte de subsistência. O manguezal foi sempre considerado um ambiente pouco atrativo e menosprezado, embora sua importância econômica e social seja muito grande. No passado, essas manifestações de aversão eram justificadas, pois a presença do mangue estava intimamente associada à febre amarela e à malária, essas pandemias hoje já controladas. A destruição, a poluição doméstica e química das águas, derramamentos de petróleo, empreendimentos mobiliários, aterros mal planejados são os grandes inimigos do manguezal. O Brasil conta com uma das maiores extensões de manguezais do mundo. Do Amapá a Santa Catarina, são cerca de 10 mil quilômetros quadrados desse habitat. 3 tipos de árvores constituem a maior parte da vegetação desses locais. Eles protegem a linha da costa contra a erosão e fenômenos como as ressacas e até mesmo tsunamis. Ficou provado, depois do tsunami que aconteceu na Indonésia em 2004, que as áreas onde habitavam mangues foram menos danificadas. Por quê? Porque os manguezais agem como uma barreira, diminuindo a força das águas que invadem a parte continental. Mais um serviço prestado à contenção da erosão natural que ocorre em regiões costeiras. Muitas espécies de aves são habitantes temporárias dos manguezais. Os guarás, as garças, os colhereiros são bons exemplos. Eles utilizam o local para se alimentar e durante a época de reprodução. Aves migratórias também costumam parar por aqui para descansar. Os caranguejos são os bichos mais famosos desse habitat, que reúne espécies como o guaiamum, o aratu e o uçá. Tais animais passam grande parte da vida nos manguezais, escondido nas raízes, na lama, nos troncos das árvores. Muitas espécies de camarões passam a fase larval e juvenil no manguezal. Quando esses crustáceos crescem, aproveitam o vai e vem das águas das marés para se deslocar rumo ao oceano. A conservação de manguezais não apenas previne a perda de habitats, mas também ajuda a regular a emissão de carbono. Vamos ver manguezais, ecossistemas de carbono azul. Podem ser até 10 vezes mais eficientes do que os ecossistemas terrestres na absorção e armazenamento de carbono a longo prazo, tornando-se uma solução crítica na luta contra as mudanças climáticas. Pela fotossíntese, as folhas do manguezal sequestram dióxido de carbono da atmosfera e os depositam em suas raízes, diminuindo os gases do efeito estufa. O título da matéria do site Nature World News já diz tudo. Dióxido de carbono e manguezais, equivalente a tirar carros da rua. No corpo de texto vem a explicação. A conservação de manguezais não apenas previne a perda de habitats, mas também ajuda a regular as emissões de carbono, ajudando no aquecimento global. A conservação dos manguezais, em toda a sua extensão, sustenta direta ou indiretamente mais de 1 milhão de pessoas. A ocupação desordenada ao longo da costa brasileira vem causando perda e fragmentação deste habitat pela conservação dessas áreas em carcinicultura, criação de camarões, ocupações humanas e áreas destinadas ao turismo. Na última década, essa ocupação desordenada
vem sendo alvo de sucessivas denúncias encaminhadas ao poder público, incluindo ao MMA. Em regiões de manguezais, essa atividade ocasiona não só degradação ambiental, mas também grandes perdas sociais e econômicas. Litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba. A vegetação original e predominante no município é a Mata Atlântica, sendo que a vegetação nativa está mais na Serra de Caraguatatuba. A Praia do Camaroeiro é uma continuação da Praia do Centro e com barcos atracados próximos à praia. Lá fica o entreposto de pesca artesanal e com a concentração de pescadores e venda de peixes, camarões, mariscos e outros frutos do mar. Há também o acesso para a praia onde se localiza a Pedra da Freira. E lá está o nosso manguezal. Atualmente, o manguezal da Praia do Camaroeiro está em situação de cuidados. O ambiente vem sofrendo certo grau de impacto ambiental. No caso desse manguezal, ele foi sendo aterrado ao longo dos anos, com o crescimento urbano e expansão imobiliária em crescimento desordenado, porém ainda mantém sua capacidade de resiliência. Foram identificadas duas espécies de mangue, a Vicenia saueriana, mangue preto, seriba, que tem seu desenvolvimento em solos encharcados, e Laguncularia racemosa, mangue branco, que é característica de manguezal, sofre direta e indiretamente influência do mar e é facilmente disseminada pela água. Reforma do Código Florestal derrubou a proteção ao manguezal. Até a reforma do Código Florestal, os manguezais eram considerados áreas de preservação permanente, segundo o artigo 2º da Lei 4.771/65, o que por si só dispensaria a necessidade de criar unidades de conservação para protegê-los. Criado em 1981, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, é o órgão consultivo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, conselho que tem como objetivo criar e aprovar diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente. Estava com cerca de 100 membros, mas tinha composição técnica e independente. Salles, ministro do Meio Ambiente, pouco dado à democracia, mudou a composição. De quase 100 conselheiros para 23. E concentrou o poder de decisão com os membros que representam o governo. O papel do CONAMA passou a ser decorativo desde então. Em 28 de setembro, o Conselho de Salles aprovou a extinção de duas resoluções que criaram as áreas de proteção permanente, APPS, de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. Não há nada que justifique a ação, a não ser mais uma vez a profunda ignorância do ministro que não conhecia a Amazônia até ser alçado ao cargo, que parece que é o único que não vai ser mudado nesse governo. O grande cientista Carlos Nobre, integrante do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, disse em entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura que o Brasil conquistou a posição de líder mundial em preservação do meio ambiente por conta da redução no desmatamento da Amazônia entre 2005 e 2014. Segundo ele, após, em 2015 e sobretudo em 2019, a devastação teve um avanço explosivo. Com isso, o Brasil corre o risco de perder o respeito internacional, um prestígio que havia colaborado, inclusive, com o sucesso do agronegócio no exterior. Meus amigos,
Agradeço a atenção de vocês, de um assunto tão relevante, importante e questionador do momento. Temos todos que nos unir para proteger o manguezal. Manguezal é vida. A todos vocês, namastê.